Olá, nesta aula vamos tratar da Internet das Coisas, IoT, Internet of Things, a importância de registros de dados, principalmente quando se trata da Internet das Coisas para auxílio na tomada de decisões, algumas formas de implementar a Internet das Coisas que nós já temos atualmente e um padrão de arquitetura para quando vocês quiserem fazer a automatização de alguma aplicação seguindo o conceito de internet das coisas. Bom, primeiramente, conceito. O que é a internet das coisas? Para entender o que é a internet das coisas, primeiro é importante saber o que ela não é. Ela não é a simples automatização. Por quê? Quando você faz uma automação, ainda é possível que haja interação humana. Ou seja, você automatizou, mas é uma pessoa que vai lá, vai fazer um monitoramento, ela que vai tomar a decisão de ligar alguma outra máquina de acordo com o valor que ela está observando em um sensor, por exemplo. Já o conceito de internet das coisas, ele é mais amplo, porque ele envolve não somente automação, mas ele envolve a comunicação de máquinas com máquinas. E isso é feito, nesse conceito, é feito seguindo o, o padrão de internet, que no caso você automatiza a máquina, o equipamento, qualquer coisa, coloca, coloca ele disponível na internet e de acordo com as necessidades do negócio, daquele cenário específico, vai ser realizados certos procedimentos. Por exemplo, você quer automatizar, seguindo o conceito da internet das coisas, a parte de ar-condicionado da residência, por exemplo. Você pode colocar um sensor que mede a temperatura e de acordo com a temperatura, o sensor poderá acionar o ar-condicionado. Mas é claro, você vai ter lá o sensor, sensor de temperatura, vamos supor. Isso aqui é um sensor de temperatura. Ele está conectado no Arduino. Você vai ter o ar-condicionado. E qual é a outra regra de negócio nesse contexto? Que haja pessoas presentes. Vamos supor que tem algumas pessoas presentes. Então isso aqui e mais o controle da temperatura agora, que seria, por exemplo, a medição. Se estiver acima de, vamos supor que esteja acima de 25 graus, liga o ar-condicionado. E tem que ter também um sensor de presença que vai estar medindo se tem alguém lá no local. E como que ele vai fazer isso? Esse sensor pode estar, por exemplo, conectado ao Arduino e por meio da internet o Arduino enviar mensagem para o ar-condicionado. Não, aqui também, os dois, sensor de temperatura, não, sensor de presença, esse aqui, e o sensor de temperatura, ambos conectados lá no Arduino. Geralmente esses sensores têm 3 fios, que são 2 fios para alimentação de energia, o positivo e negativo, o GND, e mais o de sinal, que passa, por exemplo, de sinal que o sensor de presença passaria o sinal de se tem alguém naquele ambiente ou se não tem, verdadeiro ou falso. O sensor de temperatura passa os graus por parâmetro. E aqui você teria o Arduino. Vou colocar aqui o símbolo do Arduino. Ficou meio estranho. Vamos ver se eu consigo desenhar algo melhor. Tá bom. E assim seria feito o controle. Conectado no quê?
na internet também. Para se comunicar aqui com o ar-condicionado. Vamos supor que por padrão esse ar-condicionado aqui já tenha a parte de internet nele, ele já está conectado lá no Wi-Fi. E por um sinal daqui do Arduino, que também estará conectado na internet, pode ser com uma plaquinha qualquer. Vamos supor que seja um cabo Cat5 mesmo, com aquelas plaquinhas Ethernet. Aquele que está conectado, então. Isso aqui é uma placa Ethernet. E aqui também, por conectado pela Wi-Fi. E por meio da internet que esse controle é feito. Isso aqui é um exemplo de cenário, mas tem vários cenários. E qual é a diferença entre controlar e monitorar? O controle é quando você interage com o equipamento. Por exemplo, envia o comando, alguma coisa. Monitorar é apenas acompanhar. Claro que nos ambientes mais críticos, o próprio monitoramento já é feito tudo pelo equipamento. Por exemplo, em cenário de produção agrícola, numa indústria. Por que nós devemos pensar em automatizar? Porque a automação ajuda a eliminar as atividades que são redundantes, ou seja, tudo aquilo que é repetitivo. E com esse maior controle automatizado, você consegue monitorar facilmente as informações e para que haja uma melhor tomada de decisão. Por exemplo, se você tem que monitorar uma atividade de campo, e lá você tem sensores, e esses sensores coletam informações e eles têm restrições. Eles têm limites, por exemplo, limite máximo e limite mínimo. Vamos supor que seja lá na aquicultura um sensor de temperatura da água. Se passar da temperatura da água do limite máximo, pode causar a morte dos peixes, e do mínimo também. Ou eles terem um baixo desempenho. Claro que depende da temperatura. Então, com essa atividade automatizada por meio da internet das coisas, eu posso, por exemplo, enviar um e-mail. E não importa onde a pessoa responsável esteja, ela vai verificar o e-mail lá no celular dela, um SMS, e vai ficar mais rápido para tomar decisão, para interferir lá com algum procedimento que seja necessário, caso os procedimentos de interferência lá no processo não estejam automatizados. É claro, alguns que estiverem automatizados, vamos supor que o oxigênio esteja baixo. Mandando o sinal para o próprio aerador, ele vai ser ligado, então vai aumentar o oxigênio da água, e já não precisa interação humana, já é mais entre máquinas mesmo. Qual é a dificuldade atual para realizar a automatização? É a complexidade, porque você precisa de profissionais específicos, e esses profissionais custam caro. E então, como tem poucos produtos prontos para fazer a automatização seguindo o conceito de internet das coisas, isso ainda está um pouco distante, mas em breve provavelmente terá profissionais já que criem produtos e que esses produtos possam ser vendidos a um custo mais baixo, tendo em vista que eles serão produzidos em alta escala. Quais são os setores de aplicação da IoT, da internet das coisas? Tem vários setores, por exemplo, cidades inteligentes, que são também é chamado assim de Smart Cities. Smart cidades inteligentes. Para a parte de logística também, que a logística é a parte lá relacionada a transporte, por exemplo, numa indústria você tem que transportar os materiais, isso é chamado de logística. Na indústria, na parte de produção, por exemplo, em um setor de avicultura, monitoramento dos frangos, dos equipamentos, lá na parte do abate também é possível monitorar tudo.
na parte de medicina, que depois, mais para frente, eu vou dar alguns detalhes, na parte de construção civil, em transportes, para ter uma maior eficiência, maior controle. Por exemplo, se você é o dono lá de uma empresa de ônibus, você ter certeza de que o ônibus está passando em tal lugar no horário que ele devia passar. No controle de energia também, para a produção, controlar um maior controle sobre a demanda. Na parte de comércio também, para facilitar o controle e ter mais eficiência em pedidos, por exemplo, se está acabando no estoque, já envia mensagens automaticamente para que seja reposto. Em controle de eventos também, imagina, você controla as entradas do evento em tempo real e tem um controle do pessoal lá, do distanciamento entre eles, igual no cenário de uma pandemia agora. Você poderia colocar, por exemplo, cartões com chip para controlar a distância das pessoas, ou pulseiras. Tem várias situações que podem ser automatizadas e controladas por meio da internet das coisas. E agora com a vinda da internet 5G, isso fica ainda mais próximo. Na parte de mineração também, para que haja mais eficiência nos processos, um maior controle e que faça procedimentos também que possa reduzir os riscos envolvidos nesse setor. Agora, qual é o futuro da IoT com esse novo conceito de internet 5G? Conceito não, tecnologia, já que já está sendo implantada em alta escala em alguns países e que em breve já estará no Brasil também. Já está sendo tudo encaminhado para que assim seja. A vantagem com a 5G é que vai ser muito mais rápida. Por quê? Por causa da baixa latência. Então você vai ter mais velocidade e a taxa de transmissão, tendo em vista que tem pouco atraso, vai ser muito mais rápido, porque os pacotes chegam mais rápido. E com isso, imagina, se você tem uma internet 5G, o fato de a realização do veículo autônomo, por exemplo, vai ser muito mais rápido, porque hoje um dos gargalos para você ter um veículo totalmente autônomo é, por exemplo, a velocidade da internet, porque se a internet não atualiza rápido para que o veículo siga o trajeto correto e sem risco, ter certeza de onde ele está, o, o transporte será muito mais rápido. Agora, se a internet é lenta, o veículo também vai ficar lento para ter um controle para garantir a segurança das pessoas, porque a segurança é um item indispensável, então tem que pensar nela. E por isso que o 5G vai tornar isso aí mais possível de ser concretizado. Outra vantagem também, por exemplo, se a internet tem baixa latência, ela é mais rápida e ela também faz uma transmissão dos pacotes, o transporte dos pacotes, sem precisar tanto processamento, que o processamento manda o quê? Manda hardware. E o hardware consome bateria. Então, se você demanda menos processamento, exige menos do seu hardware, você vai gastar menos bateria. Então, você vai conseguir economizar mais a bateria dos celulares, notebook, entre outros, tablets. E cobertura também, porque a cobertura vai ser muito mais ampla. É muito mais ampla principalmente nos lugares que tem certa dificuldade de acesso, por exemplo, na área rural. E com isso também vai potencializar o uso da internet das coisas, da IoT. Aqui um exemplo do aplicação no agronegócio, você pode, por exemplo, aplicar na piscicultura, aquaponia, agricultura de precisão, greenhouses, que aqui tem um exemplo de greenhouse, essas casinhas aqui, toda controlada, o ambiente de produção. Aqui outros exemplos, aqui na piscicultura, por exemplo, controlar os açudes à distância, fazendas conectadas. Aqui todos os cenários que eu já comentei, no qual a internet das coisas pode ser utilizada e aplicada.